O texto diz, o Senhor está dizendo, vos tomarei por povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus. Está dizendo 2 vezes, eu sou o vosso Deus. Quando aparece a palavra Jeová, é por causa daquele nome, que foi o primeiro nome a Deus, que é Iá. E aí, Iavé. A palavra Jeová, por ser transliteração, ela aparece aqui, porque não há uma tradução, visto que hebraico são sinais, não são letras. Então há uma transliteração, e na transliteração aparece Jeová, mas no alfabeto hebraico não existe nenhuma letra que dê som de J. Lá tem Iurde, daí Iavé, daí Iá, e não Jeová, como está aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui, vamos pedir a Ele que Ele nos oriente aqui, e pela intercessão do Espírito Santo, que Deus esteja abençoando-nos agora nos demais segmentos desse culto. Amém? Pode começar a orar, irmão. Irmão ou irmã, pode começar a orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos pela Tua palavra que foi lida, e nós rogamos, Pai, que ela venha falar aos nossos corações. Queremos glorificar o Teu santo e todo-poderoso nome nesta hora, Senhor. E por isso nós rogamos a Tua graça e a Tua direção para nós nesta hora. Que todos os segmentos deste culto sejam, Senhor Deus, dirigidos por Ti. Espírito Santo, esteja abençoando cada família que se faz representar aqui. Abençoando os nossos visitantes, tocando cada coração e cada vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agradecidos nós louvamos e oramos. Amém. Muito bem, o texto bíblico é de Êxodo capítulo 6 e versículo 7. E quando eu disse que não vou falar muito, nós queremos falar um pouco com os irmãos sobre Deus. Não tratando aqui de qualquer definição, porque nós somos seres finitos e não compete e não pode o finito definir o infinito, que é Deus. Não compete ao eterno, que somos nós, definir o sempiterno, que é Deus. Eterno é aquele que teve um princípio e não terá fim. Somos nós. E sempiterno é aquele que a sua natureza é ser, não há um princípio e não haverá um fim. É Deus. O conceito teológico de Langston, eu gosto muito dele, há outros. Há um conceito que é muito falado pelo pastor Dr. Júlio de Oliveira Sanches, foi meu professor na faculdade teológica, hoje ele é pastor da Igreja Batista Central de Sorocaba. E ele tem um conceito de que Deus é toda a plenitude da divindade invisível, que Jesus Cristo é toda a plenitude da divindade revelada, e o Espírito Santo é toda a plenitude da divindade trabalhando sobre os servos de Deus, isto é, sobre a igreja. O conceito que A.B. Langston, americano, é muito de colocar as 2 primeiras letras e colocar só o nome e esquecer o prenome, aquele que nós chamamos de nome. E ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta
e dirige todas as coisas. Na realidade, que nós falamos de Deus, estamos falando do Senhor nosso Deus. E Ele, o nosso Senhor, Ele se revelou ao seu povo em diversas ocasiões. E naquelas ocasiões nas quais o Senhor Deus se revelou, o seu povo, o povo de Israel, o chamou pelo nome. E nome em cada ocasião, em cada momento. Chamando Elohar com H no final, que é Deus poderoso. Isso está em Gênesis, no capítulo 7 e no versículo 1. Foi chamado de Elohim, Deus Criador, Gênesis 17 e versículo 7. Esse mesmo povo chamou de Jeová Jirê, ou seja, o Senhor proverá. Foi o caso de Abraão. E Yahvé, Senhor Deus, Daniel 9 e versículo 14. Jeová Rafá, o Senhor que sara, Gênesis 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo 17, 15. E Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, Levíticos 20, verso 8. Jeová Shalom, Senhor nossa paz, Juízes 6, 24. Jeová Elohim, Senhor Deus, Gênesis 2, 4. Jeová Tzidkenu, o Senhor nossa justiça, está no Salmo 23 e versículo 1. Quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor, estava dizendo, o Senhor, ele estava dizendo, o Senhor é a minha justiça. O que nós verificamos na palavra de Deus é que antes de toda a criação, da criação de todas as coisas, quantas existem, Deus estava só. Estranho isso, não é? A teologia, ela tem as suas variações. E quando chega nessa parte que não existia nada, então os teólogos chamam de a solidão de Deus. É triste, não é? A expressão solidão não é que ele estivesse num canto precisando de um psicólogo para acompanhá-lo, mas é que não existia a terra, não existia o ser humano, não existiam os animais, não existia o universo, não existia nada. Era ele, a sua natureza é ser. Então a ideia é exatamente esta. É como, para nós entendermos, quando a teologia fala, ela diz o seguinte, sobre a simplicidade de Deus. A simplicidade de Deus, ela é de fácil explicação. Uma vez dois pastores me procuraram na faculdade teológica e eles eram meus alunos. Eles disseram, me chamaram de professor. Eu não sou professor, nunca fui. Mas eu sou crédulo, disseram que eu era, eu acreditei e acabei lecionando durante 7 anos naquela faculdade. Então, eles estavam muito tristes, porque eles eram pastores antigos, hoje isso não acontece mais. Mas eram pastores muito antigos, e eles estavam agora fazendo a faculdade, porque antes eles foram ordenados sem terminarem o curso de teologia. E como para ser pastor na Igreja Batista, tem que passar por um exame, depois que termina o curso de teologia, tem que ser examinado por um concílio, e se passar, aí é ordenado, é a partir daí que é pastor. E eles foram num concílio, mas antes daquele concílio, o candidato disse que eles eram ultrapassados, eles estavam muito tristes, mas
tristes, que não tinham... Não dá para explicar como eles se sentiram assim, magoados, arrasados, porque foram chamados e ultrapassados por uma pessoa formada na nossa faculdade teológica, a Teológica das Perdizes, com reconhecida pelo MEC, tudo bonitinho, como deve ser feito. E eles ficaram muito tristes e falaram para mim que eles não sabiam o que fazer. Eu disse, vocês não precisam ficar tristes. Eu vou dar uma pergunta. E no concílio vocês fazem essa pergunta. Vocês fazem essa pergunta. Se ele não responder, ele vai ser reprovado. Eu sabia que não estavam cometendo nenhum mal. É uma maldadezinha de leve, né? Não estavam cometendo nenhum mal, porque quando é reprovado, marca o exame. O que, professor, para me perguntar? Pergunta a ele, pede para ele versar no concílio sobre a simplicidade de Deus. O presidente abriu os trabalhos, contando com o grupo de pastores que compunham o concílio, e na hora das perguntas teológicas, depois da conversão e chamada, eles fizeram. Nós gostaríamos que o irmão nos falasse sobre a simplicidade de Deus. Ele se enrolou de tal forma que foi reprovado. Não que eu quisesse isso. É porque ele chamou meus 2 alunos de ultrapassados. E eles não eram. Eles não eram, porque trabalham com a Bíblia não é ultrapassada. A Bíblia é um livro atual. Amém? Um livro atual. Aí, ele se enrolou. Sabe o que é isso? É simplesmente o seguinte, que ele não é composto, ele é um. É só isso. Mas a teologia ensina isso. A teologia versa sobre a simplicidade de Deus. É um ser só. Temos 3 em um. Isso é trindade. É a tríplice manifestação de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a triunidade é a tríplice existência dos 3 em um. Aqui tem alunos de teologia, eles já estudaram isso. Se não estudaram, vão estudar. Quando nós falamos a teologia fala na solidão de Deus, estava dizendo que não tinha outros, mas não que ele estava triste por isso, porque Deus não se entristece. Isso aconteceu antes da criação, mas não deixou de haver a sua grandeza, que inspira temor e concita a adoração. Quando nós falamos de grandeza de Deus, que concita adorá-lo, é que nós devemos entrar na presença dEle com espírito de humildade e sabermos que nós não somos nada e Ele é tudo. Até esta expressão que se usa, Senhor, enche-me do teu poder. Parece que tem até um cântico que fala isso, não é? Não enche não. Não enche não, que você não aguenta. Você não aguenta. É poder demais, meus irmãos. Não tem como. Mas a graça. Pode pedir, ele não vai fazer isso, que se fizer ele te mata. Ou nós paramos para pensar nesse poder de Deus? É por isso então, a esta grandeza, mas a esta misericórdia. Portanto, conhecer o seu ser, a sua natureza e seus atributos, revelados em sua palavra ou nas Escrituras Sagradas, poucos conseguem alcançar. Poucos conseguem. Na própria Bíblia,
poucas pessoas conseguiram alcançar. Ele é Deus de amor, Ele é Deus de bondade, é um Deus de fidelidade, é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, enquanto homem é um ser rancoroso, que gosta de odiar, que gosta de chamar tudo para si, é um ser vingativo, é diferente de Deus, desse Deus que nós estamos falando. Eu só peguei no versículo os nomes de Deus, que ele fala, eu sou Deus. Uma mulher, ela estava, para ilustrar como que a pessoa é vingativa. Às vezes, faz uma coisa que vai se prejudicar, pensando que está prejudicando o outro. Eu costumo dizer que a vingança e o ódio é um veneno que a pessoa bebe pensando que o seu semelhante vai morrer. Mas quem morre é ela. Então a mulher estava enfrentando um problema lá com o marido. Costuma mudar, costuma complicar. Quando está namorando, como que é a poesia? Por favor, eu peço, não me mande embora. É tão longa a noite, está tão frio lá fora. Sem você serei um roseral sem flora, sol sem claridade, luar sem seresta e manhã sem aurora. Por favor, eu peço, não me mande embora. Depois que casa, é melhor você ir embora. Muda tudo. Pois ela estava num relacionamento mais ou menos dessa forma. E ela saiu triste, cabisbaixa, chorosa. E o que ela encontra? Meus irmãos, ela achou a lâmpada do Aladim. Ela esfregou a lâmpada. Quem saiu? O gênio. Como que ele faz? Os bracinhos assim, não é? Já viu lá no filme, na televisão? Os bracinhos assim. E quando ele faz isso, acontece. Ele falou para ela, a senhora tem 3 pedidos. Mas, cada pedido que a senhora fizer, o seu marido vai receber em dobro. Ela falou, é? Tá bom. Falou, gênio, eu quero uma casa, uma mansão. Ele falou, tudo bem. A mansão está aí. Seu marido recebeu 2. Ele disse, gênio, agora eu quero uma conta bancária com 10 milhões de dólares. Ele mexeu com os bracinhos, certo. 10 milhões. O seu marido recebeu uma conta bancária com 20 milhões. Ela falou assim, o meu terceiro pedido, gênio. Eu quero um infarto parcial. Porque aí aquele desgraçado morre. Porque o dela era parcial, o dele era total. Era para matar. Então o que é isso? É o espírito de vingança. É diferente de Deus. Vocês pensam que, os irmãos pensam que às vezes não tem entre nós? Lembra na televisão? Mexeu com uma, mexeu com... Lembra? Como que é o negócio? Mexeu com uma, mexeu com... Vingança. Vingança. Vingança, mexeu com uma, mexeu com uma. E ela tem que tomar a providência. Tem que tomar, e tem que ser tomado sim. Mas ela, mexeu foi com ela, e ela tem que tomar a providência. Não tem essa do espírito de vingança. Não pode ser assim, porque com Deus não é desta forma. Não é desse jeito. Deus é um Deus de bondade. Esse Deus que o texto está nos falando, é que Deus é único. Quando nós falamos que Ele estava só, é porque Ele é único. Na excelência do seu ser. Vamos ver o que diz Êxodo 15 e versículo 11. Vamos por aqui. Vamos ler juntos? Quem entre
os deuses é como tu, Senhor, a quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Quem é como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus, não se pode. Há uns que inventam uns deuses, e uns que até viram, né? Aí ele vai subindo de posto, né? Pastor, bispo, apóstolo. Daqui uns dias vai aparecer um tal de Jesusinho Cristinho. É um Jesus pequenininho, mas vão fazer isso. Sim, Deus é desta forma. Mas o que nós estamos verificando é que houve tempo em que Deus, na unidade de sua natureza, habitava só. E por quê? Não existia o céu, onde agora se manifesta a sua glória de maneira plena, de maneira total, eu estou dizendo. Não existia a terra, que ele ocupasse atenção. Não existia anjos, que lhe entoasse louvores. Nem o universo para ser suportado pela palavra do seu poder. Eu quero dizer que naquele tempo não havia nada, nem ninguém, senão a Santíssima Trindade. Estava só sim, mas completo, suficiente, satisfeito em si mesmo. Esse é Deus. Esse é o Deus que eu creio. Satisfeito em si mesmo. Então, o que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Está em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1. E quando Deus operou a criação, Ele não tinha necessidade de nada. Porque se Ele precisasse de universo, de anjos, de seres humanos, Ele teria chamado-os à existência desde a eternidade. Ele não precisava de nada disso. Mas estava no plano dele criar tudo isso. Universo, ser humano, anjos, tronos, principados, potestades, querubins, serafins e arcanjos. Estava no plano dele e por isso ele criou tudo. Chamou a existência na hora certa, quando ele quis, pelo poder da sua palavra. Ao serem criados, nada acrescentou a Deus, essencialmente, nada foi acrescido. Ele continuou sendo Deus, do jeito que sempre foi. Amém? Continuou sendo Deus da maneira que sempre foi. Por quê? Porque Deus, da maneira que sempre foi, porque Deus não muda. Deus não muda. Portanto, a sua glória não pode ser aumentada e nem diminuída. Vamos ver Malaquias 3 e versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele prometeu que não consumiria, e ele não muda. E não mudando, não consome. Então ele decide criar por ato soberano da sua vontade e não por obrigação. Ele havia determinado na sua presciência de criar o mundo. Ele havia determinado assim, e isso não foi produzido por nada alheio à sua vontade. Fez tudo segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, versículo 11, é que nós vamos ler agora. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas, esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11, tudo pelo conselho da vontade soberana
de Deus. Esse Deus que é todo-poderoso. Deus faz pela sua vontade e não muda. O que está escrito em Tiago 1,17: toda bondade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. É diferente do homem. Meus irmãos, o homem, ele muda constantemente. Qualquer coisinha, ele muda, ele faz a modificação dele. Ele faz a coisa do jeito que ele quer, só que de repente, não é isso que eu queria. Eu vou mudar. Não é dessa forma que eu gostaria de ter feito. Conta-se de um homem. Ele era rico, só que a enfermidade não respeita dinheiro, poder de ninguém. E o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou completamente surdo, não ouvia nada, absolutamente nada mais. E ele foi ao médico, procurou com o dinheiro que tinha, pagou um dos melhores médicos e foi lá. O médico cuidou dele, fez aquela limpeza de praxe, né? Tiraram uns 3 quilos de cera, para ver se melhorava, não adiantou, colocou um aparelho auditivo, da última linha que tinha. Ele foi embora, daí 3 meses ele voltou. E o médico perguntou a ele: como que o senhor está? Estou bem. Está ouvindo? Estou. O que a sua família achou? Doutor, eu creio que a minha família não achou nada, porque eu não disse que eu coloquei o aparelho. Só que eu já mudei meu testamento 3 vezes. Porque na medida que ele era criticado por uma família, ele tirava do testamento, esse não participa mais. Que eles achavam que ele era surdo e falavam mal dele. Mas ele estava mudando. E por quê? Porque ele é um ser humano e o ser humano muda. E a Bíblia diz que o Senhor não muda, que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Há um livro, até estava com ele, hoje ele está na bolsa da Dona Vera, e eu pedi para ela guardar. Hoje esse livro é intitulado A Graça de Deus. O autor conta que uma vez, numa cidade do interior, um fazendeiro muito rico procurou lá a paróquia e pediu ao padre que batizasse o cachorro. Eu falei assim: não, isso é sacrilégio, não pode. Aí o fazendeiro disse: mas acontece o seguinte, eu te dou 5 mil reais. Ele batizou. Só que essa notícia que correu foi parar no bispo. O bispo chamou e falou: o que você fez? Você fez uma coisa muito errada. Já viu falar que batiza cachorro? Fala: ó, seu bispo, o negócio é o seguinte, o que está feito, está feito. Ele me deu 5 mil reais e eu batizei o cachorro, agora não tem mais jeito. O que você fez com esse dinheiro? 2.500 eu gastei, 2.500 eu trouxe para o senhor. Falei assim: então avisa o fazendeiro que o mês que vem tem crisma. Então, a mudança, o que é isso? O ser humano, ele muda por interesse. E esse livro, A Graça de Deus, é escrito por um padre, viu? Então, eu não estou criticando ninguém, não. Ele que escreveu lá, viu? É um padre que na cidade de São Paulo, é que mais faz casamentos. Lá em São Paulo, que ele brinca muito, né? Então, o povo gosta dele para fazer os casamentos lá da igreja dele. Então, mas na realidade é o seguinte, embora seja uma ilustração, mas às vezes o ser humano, ele age mediante interesse. E com esse Deus a quem nós servimos, ele dizendo ao povo: eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus. Então, esse Deus a quem nós servimos não age por interesse.
Ele não muda. Ele é um dos atributos de Deus, é a imutabilidade. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nesse Deus, é agora, é hoje. E hoje por quê? Porque ontem é história. Já passou. Amanhã é mistério. Hoje é dádiva de Deus. E por ser dádiva, nós chamamos hoje presente. Toda dádiva é um presente. Então precisamos no presente, que é hoje, glorificarmos a esse Deus. Nós servimos a Deus, mas servir a Deus é muito além daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós pensamos. Porque quando nós pensamos em santidade, é daquela forma que nós falamos de Santíssima Trindade, que é aquele grau superlativo, absoluto, sintético, que são os estudiosos aqui que estão na minha frente, da língua portuguesa, que me disseram que é assim. Eu quero terminar, como eu disse que ia falar há pouco, eu vou pedir aos irmãos para ficarem em pé.